Hoje nosso bate-papo é sobre ego. Fizemos um resuminho do assunto, veja aí. Existem artistas que têm tudo para dar certo, porém não conseguem controlar a carreira e o sucesso vai por água abaixo. Seria orgulho? Vaidade? Ambição? O ego inflado é capaz de elevar o indivíduo, mas também pode deixá-lo sem chão. Quanto maior o ego de uma pessoa, mais distante da realidade ela fica. Ego em excesso não faz bem. Se a pessoa se deixa influenciar por algum sentimento, tipo o ego dela ser muito alto, isso acaba atrapalhando ela no dia a dia. As pessoas que têm um ego muito grande, elas têm que diminuir, né? Porque a pessoa tem que ser humilde primeiro. A pessoa que pode ser maravilhosa, incrível pra você, não é pra outra. E acho que ninguém é referência pra ninguém, a gente busca referência em várias coisas. Quando você tem um ego inflado demais, eu acho que você se esquece de coisas importantes, entendeu? Tipo, você se construir como um ser humano, questão de seus valores. E acabam se achando, sobe muito pra cabeça, a pessoa vira muito estrelinha, né? Um exemplo atual desse desejo de estar sempre em evidência é o selfie. Nos últimos anos, esse comportamento deu no que falar. A moda do selfie caiu no gosto dos artistas que, muitas vezes, sem se preocupar com a privacidade, fazem diversos cliques no seu dia a dia. E é claro, quanto mais likes, melhor pro ego. A fama muda muitas pessoas e grande parte delas acaba crescendo o ego. Às vezes por sucesso que sobe na cabeça, que pessoas ao redor dela que fazem isso, que levam ela a ficar desse jeito, né? Conforme a pessoa ela cresce na vida, acho que ela tende a esquecer um pouco do passado que ela teve. Então ela deixa de ser um pouco tão humilde como ela era. Eles não sabem muito lidar com essa questão do sucesso, né? Todo o estrelismo. O ego já se mostrou ser um vilão para várias celebridades. Basta que seja maior do que o próprio artista. Após o sucesso ter escapado pelos vãos dos dedos, alguns famosos tiveram que passar por cima do ego para manter de alguma forma o seu próprio sustento. Vitor Wagner ficou conhecido ao interpretar o contrator João Fernandes, ao lado de Thaís Araújo em Chica da Silva. Peço-lhe um favor. Avise a sua filha, a Sioninha Violante, que essa noite eu irei visitar. Com muito gosto, seu contratador. No auge de sua carreira, a TV Manchete faliu e Wagner caiu no esquecimento. Sem emprego e com contas para pagar, ele optou por ultrapassar seu ego e montar um bar. O cantor Marquinhos Moura também está na lista de artistas que sumiram das telinhas. Depois de ter feito um grande sucesso com a música Meu Mel, ele não esperava um dia ter que lidar com anonimato. Outro sucesso de décadas atrás foi o de Simone na turma Balão Mágico. Na época, o grupo abriu muitas portas para a cantora, que até conseguiu se manter na mídia após o auge. Mas a visibilidade foi diminuindo e hoje em dia, ela aparece nas telinhas com bem menos frequência. Eu quero te dizer que vou viver. Afastada das novelas desde 2011 com contas atrasadas a pagar, a atriz Maria Gladys passou por cima do seu ego para pedir ajuda financeira aos seus amigos. Me dê essa criança aqui que eu vou lhe fazer umas perguntinhas. E para terminar, a atriz Najara Tureta, que ficou um longo período fora da TV. Para ajudar nas despesas da casa, ela passou a vender água de coco na praia. Foi uma loucura. No primeiro dia, foi assim uma coisa tipo, mas meu mexeu Deus. com o seu ego. Muita gente se sentiu humilhada por fazer um trabalho braçal, né? Eu me senti, não vou mas dizer até que não, pra gente, chegar a escolher isso, você primeiro vai pro fundo, bate e volta. Fala assim, bom, deixa eu deixar o orgulho de ser humano. Tem que pisar na vaidade, né? Sou um ser humano. Aí, de repente, eu falei assim, meu Deus. Aí eu na rua, assim, o que eu tô fazendo aqui? Eu queria que um buraco abrisse e eu me enfiasse lá dentro. O que diferencia
veneno e remédio é a dose. Eu acho que você tem que sempre buscar em qualquer coisa na sua vida um equilíbrio, um parâmetro mais assim, ali um meio termo. Eu acho que um ego inflado demais vai sim prejudicar essa pessoa. Porque eu acho que ninguém é maior que ninguém pra ter o ego superior. Eu acho que todo mundo precisa assim de um pouco de humildade na vida. E olha que esse assunto, enquanto a gente assistia a matéria, já estava rendendo aqui. Vou apresentar para vocês nossos convidados. Bip, Bip, bem-vindo. Obrigado, Kátia. Eu tô feliz de estar aqui. Gente, Bip é divulgador de televisão. Então, os cantores que você vê em todos os programas, muitos deles são, na verdade, trabalhados pelo Bip. Foi bastante, gente. Tem que ter uma paciência de Jó, né? Da Jovem Guarda todos, Fundo de Quintal todos, a gente... Gugu, Polegar, Banana Split, Dominó. Muita gente, né? E tem muita história também. A Jaqueline Petkovic, bem-vinda. Tô com saudade de você. Me fala. Você devia vir mais vezes, tá viu? Linda, né? Obrigada, você também tá linda. E estávamos falando até sobre isso, rivalidade entre mulheres, a gente vai chegar nesse ponto. Ângelo Máximo, que na verdade você comemorou aniversário. 20 anos do nosso restaurante. É verdade, um sucesso tremendo, Graças a Deus, olha, uma beleza, a gente só pode agradecer, viu, cara? Bem-vindo sempre, viu? E Débora Martins, que é palestrante e vai mostrar um outro lado do ego, não dos artistas, mas de pessoas, empresários, que muitas vezes se enterram pelo ego, né? Bem-vinda, Exatamente. Tá? Quero começar já com você, Bibi. Pelo seguinte, quando a gente fala em ego aflorado, e esse ego, como a gente viu na matéria, que pode te elevar ou te enterrar, a gente vê o quanto que muitas vezes alguns artistas não estão preparados para um sucesso. Então, o sucesso, você explode, faz um sucesso tremendo, e você acha que sempre vai ser assim na sua carreira. E toda a vida tem um altos e baixos. Sim. Que situações você vivenciou acompanhando esses artistas que retratava bem isso? Altos e baixos, às vezes, assim, é aquele sucesso. O artista, né, o cantor, ele precisa estar em evidência para poder fazer shows, porque a concorrência é muito grande, né? Então, ainda mais hoje. Na época do Ângelo Máximo, eram poucos artistas, porque tinha que gravar LP, eram poucos artistas. Hoje não, hoje a gente faz um CD em casa. Então, o artista, hoje, a gente nasceu artista, grava um CD em casa, já vira artista, né? A gente vê muitos artistas com altos e baixos. O que acontece é que, assim, eles têm aquela defesa, porque eles foram oprimidos, ou ralaram muito para conseguir chegar onde está. Na hora que chega onde está, fala, pô, agora é minha hora. E aí ele pisa em todo mundo. Porque ele foi pisar. Talvez eu entenda por esse lado. É o troco, né? Porque foi mesmo. Então eu trabalhei com muitos artistas que não tinham nada e assim, ninguém trazia em programa nenhum, ninguém queria saber, aí história, já não quero mais ir. Mas isso acontece também, você, apresentadora há tanto tempo, e as pessoas acham, tem rivalidade entre apresentadoras e apresentadores de emissoras. E às vezes dentro da mesma emissora a rivalidade é maior, né? É incrível. Eu tive uma experiência, assim, fantástica, né? Que a pessoa falou para um figurinista, falou, olha, se você vestir bem melhor do que ela, eu te mando embora. Então, e assim, ele te contou isso? E contou. Gente, e eu achei que ele foi super ético. Ele falou, porque eu falei, qual é o problema? O que está acontecendo? Né? Aí ele falou, olha, eu vou me abrir para você. Aconteceu isso, a fulana falou isso. E você achava que ela era sua amiga? E eu tô com medo. Olha, a gente sente a vibração da pessoa. Então, quando você olha para a pessoa... Sincero, né? A pessoa fala assim, oi, querida! Então, você já pega encolheu o ombrinho. Olha... Não é não? Né? Quando fala querido, né? É impressionante a linguagem do corpo, né? Ela diz tudo. Ela diz tudo. E ego, assim, todo mundo tem. Basta saber, assim, você saber dosar. E saber onde, né, até onde aquilo está te prejudicando, né? Parar e sentir. O ego, muita gente sofre. Sofre muito. Mas você já teve algum momento da sua vida que você falou assim, peraí que eu tô me achando a última bolacha do pacote, a última às vezes é quebrada, é melhor eu voltar para casinha. Mas isso daí, eu acho que é a criação, né? Também ajuda muito, assim, Você acha que a base é muito importante, né? Porque eu tô te perguntando isso porque eu nunca te vi deslumbrada.
Aí eu sempre tive muito pé no chão. Porque esse nosso meio, a gente pode nem conhecer a pessoa muito diretamente, mas os boatos que surgem sobre ela, esses são ligeiros, né, Bibi? E esses são rápidos. Onde há fumaça, há fogo, porque saiu um boato, porque existe. Aguarda que algum problema tem, né? Verdade. Agora, imagino na época da Jovem Guarda, Ângelo, vocês num sucesso tremendo, sendo rasgados por onde andavam. Às vezes dava vontade, ou você se percebia se achando assim um pouco mais do que outras pessoas, ou não? Você é muito centrado. No meu também. caso, graças a Deus, eu sempre fui o que eu sou, diferente, centradíssimo. Eu nunca fumei, nunca bebi na minha vida, trabalho. Deixou subir a cabeça. Não deixei subir, nem. É claro que eu tive meus momentos de muito sucesso. Né? Em primeiro lugar, cantando todos os grandes programas de televisão, grande show para 200 mil pessoas e tudo mais. Mas eu sempre fui centrado. Quando me marca um compromisso, em primeiro lugar, eu chego 15 minutos antes. Hoje você chegou tão cedo que eu estava vindo para o estúdio, gente, era 20 para as 2, ele já estava chegando. E o rapaz já estava aqui, né? Já estava aqui. Nos encontramos no caminho, eu falei, onde eu ponho o meu terno? Eu falei, peraí que a produção já te ajuda, não é? A questão do ego aí, eu acho que, como dizia o Vicente Mateus, né? Nosso querido do Corinthians, né? O ego é uma faca de 2 legumes, né? É uma faca de 2 legumes, é claro que tem que existir um pouquinho de ego, mas nem tanto, né? Mas cá entre nós, Débora, a gente normalmente fala, eu tô falando comecei com eles que são artistas, porque a gente acha que esse é um problema que atinge artistas, mas a gente vê que no meio empresarial também acontece muito isso. Alguém que adquire um cargo que ele fala, gente, eu nunca sonhei nisso. E quando sobe um degrau, começa a pisar em todo mundo. Como você trabalha com isso, já que você é contratada para resolver e apagar esses incêndios? Kátia, realmente isso que foi exposto aqui também acontece no meio empresarial. É lamentável porque muitas vezes a pessoa ela luta muito tempo, ela trabalha além do horário, ela se esforça, estuda, enfim. E quando chega o momento, estraga tudo. É uma autossabotagem, né? Vamos dizer assim. Por quê? Porque ela pode fazer muito mais, ela pode pensar muito mais, ou seja, até obter apoio das pessoas que ajudaram nesse processo todo de conquista, mas põe tudo a perder por essa vaidade exagerada. E na prática você acha que esses grandes empresários, esses grandes profissionais, eles enxergam isso em algum momento? Quer dizer, quando você chega para ele e fala assim, olha, você pode se quebrar literalmente com o seu ego, a pessoa reage bem ou não? Muitas vezes o que acontece, Kátia, é preciso fazer uma autocrítica, então você convida a pessoa a refletir sobre isso. Poxa, o que aconteceu? Por que eu não tenho mais apoio dos meus pares? Por que as pessoas não me respeitam mais? Então é preciso fazer uma autocrítica. Quais os comportamentos no dia a dia? Quais são as falas que eu tenho com essas pessoas? Como eu interajo para que tenha me levado a uma certa decadência, uma certa ruína? Primeiro a autocrítica e depois estar aberto para receber feedback. Ou seja, os amigos, ouvir os pares, ouvir os parentes, né? Pessoas que tenham coragem de falar para você que você está errando. O que é muito difícil, porque a maior parte dos seus ditos amigos não vão ter coragem de falar isso para você. Pelo contrário, vão te alimentar para que você se afunde, né? Exatamente. E tem muito disso, né? Como a Jaque citou, às vezes você é um par que trabalha com você, um gerente, um diretor, um subgerente, ou seja, uma pessoa que poderia falar assim, olha, meu amigo, baixa a bola, trata as pessoas melhor, né? Olha esse tipo de reunião que você faz, você humilha as pessoas, ao invés de falar assim, não, é isso aí. Claro que você quer que outro se estrepe, né? Pra vaga dele pra você, né? Agora, Bibi, qual assim artista, não precisa falar o nome, eu não vou te perguntar isso não, que mais te deu trabalho, que história foi essa, aquela que você lembra, às vezes até arrepia a nuca, sabe? Não fui eu. Bom, eu trabalhei com os artistas que a gente sabe que realmente tem um ego muito grande, né? E a gente tem que, eu prefiro, às vezes, quando eu trabalhava com esses artistas, Kátia, às vezes eu também me sentia que eu era o rei da cocada. Mas eu nunca vi você se achando. Não, mas é que, assim, a gente é um pouco mais, né? Mas eu me sentia, eu ia nos lugares, só para você ter uma ideia, gravávamos um programa da Record, Marcelo Costa. Sei. Eu estava com o Daniel, João Paulo e Daniel, conversando com o Marcelo, enquanto a gente estava passando as músicas. Eu não precisava estar ali, porque o Daniel estava conversando. Mas eu representava o Daniel ali, a gravadora Continental. Então eu ficava sempre do lado. O apresentador vinha falar com o meu artista, eu ficava de ouvido para saber o que ele queria, para depois se perguntassem para mim. Eu falava, não, a Kátia falou com o Daniel. Isso é cuidado, isso é zelo. Eu estava ali. Tinha uma menina que ficava na plateia do Marcelo Costa querendo que eu tirasse foto.
Tira foto, eu prestando atenção aqui, já vou. Mas tira foto, até com segurança veio e me deu a máquina. Na hora que ela me deu a máquina, aquelas máquinas que tiravam foto pro filme, eu comecei a tirar foto do teto, fazia assim, a mulher quase teve um infarto cardíaco. Pra acabar logo com a foto, aí devolvi. Ó, mas é o ego. O seu ego. Porque eu estava ali, eu não mandava. Aquilo depois, até hoje, isso foi, pô, 1987, sei lá. Mas eu peguei, isso foi uma passagem, o ego ficava um pouco inflado. Mas olha só como é legal, gente. Há pouco, a Débora falou disso, a gente tem que se enxergar nesse contexto. Eu te perguntei o problema de ego com um artista que você trabalhou. E você já se enxergou naquela condição e já começou primeiro falando de você. E eu acho que o mais difícil é isso, a gente se enxergar numa situação e mudar. Quer dizer, você enxergou que você estava errado e você estava se achando, embora eu mesma tenha te dito, não, eu nunca senti isso em você. Você podia se apoiar no que eu disse, falar, bom, já que ela não percebeu, né? Mas sabe então, porque eu disse, desculpa, não, aquela hora do ego, a gente tem que saber moderar. Eu sofri o seguinte, quando eu apresentava o Bom Dia e Companhia, estava estouradaça. Minha mãe falava assim, Jaque, presta atenção, acorda, olha, você está sendo assistida por milhões de pessoas. Você sabe o sucesso que você está fazendo? E eu assim, como se, sabe, não significasse nada. Eu estava lá, não, fazendo para minha mãe assistir. Eu não fazia aquela conta de quantas milhões de pessoas estavam me assistindo. Senão você perde a naturalidade. Se não perde, acaba perdendo. Mas eu deixei, por exemplo, de pegar e falar, não, eu estou aqui, eu tenho esse espaço. Bom, por que quando eu recebi a notícia, olha, você não vai ter o contrato renovado, por que eu não fui atrás do Silvio? As pessoas me perguntam isso, por que você não foi falar com o Silvio? E por que você não foi? Porque eu peguei, eu falei assim, mas quem sou eu para ir atrás, sim, sabe? Eu sou uma menina. Nosso ego, gente, né? mas o não já é garantido. Pois mas a gente se anula, mas isso a gente se anula, a gente pega o nosso ego e põe debaixo da camisa e sai e vai embora. Pior, e isso prejudica. Isso aí é um ego humilde, né? Humilde demais, né? A gente não espera de uma pessoa que ela tenha o ego doente. Assim, doente não, que ela tem um ego muito grande porque não é doente, né? É um modo de criação. Eu trabalhei com um padre que ele tinha um ego enorme. Bip, que história é essa do padre? Não, é que assim, quando você não espera, né? Porque assim, eu acho que o padre, ele é a ligação entre Deus e os seres humanos. Né? Isso, mas assim, não, ele não quer dizer que ele seja o semideus. Ele fez a teologia, ele tenta seguir as bases. Eu sou budista e assim... o mestre que a gente tem, né? Que a gente não tem ele não tem esse ego, ele vai te receber da melhor maneira e assim. Você está tentando aliviar do padre que se achar? Não é, mas a gente fica impressionado porque eu nunca esperava que ele teria um ego daquela forma, por ser padre. O que ele fazia que dificultava? Não, o que fazia que assim a gente fazia o melhor trabalho que podia, chegava na hora. Aparecia qualquer coisinha, mas assim... Mínima. Mínima, que a gente sabe que pode acontecer com qualquer pessoa. Era um estresse, que aquilo, olha, dava dor de estômago. Eu tive síndrome de pânico, até a Ana Sharp, um beijo para ela. Eu fiz curso com a Ana Sharp. Ela não pôde vir, porque ela está na Serra da Bocaina, ela não pôde vir. Mas eu fui fazer um curso com ela, porque eu estava me sentindo muito mal. A vida tinha acabado. Ou seja, o ego é aquela força que vem interior e que muda o seu exterior. Então, às vezes, você está sendo pisado... Mas muda quem está ao seu redor, né? Muda, porque ele mudou para você nesse sentido, quer dizer, te enterrou de uma tal forma que você teve que buscar ajuda. Ok, te ajudou a ter uma vida pessoal diferente, porque você se descobriu. Mas foi um momento difícil demais. Muito, quer dizer, a gente pensa que vai morrer. Eu tendo 2 filhos para dar de comer, perdi o emprego. É duro, né? A gente faz o melhor e assim... Eu sempre fui tido como um dos melhores profissionais da minha... Você sempre foi muito dedicado, né? Sempre fui dedicado. Então, isso é que dá o estresse. A dedicação. Eu cheguei aqui 2 horas também. E dá o estresse de que a gente está chegando. Assim. E a Débora disse há pouco dos empresários e dos grandes... mais do que isso, executivos que não tem hora nem para começar nem para terminar. E essa muitas vezes pode ser uma viagem, não sucesso, vamos dizer assim, porque uma vez que você também não põe limites para você, chega uma hora que você estoura. Isso, exatamente. Você percebe isso no dia a dia das empresas? Hoje eu trabalho muito mais focado na formação de facilitadores para treinamentos, né? Então, assim, pessoas que precisam falar melhor, que precisam interagir melhor com suas equipes e precisam transmitir conhecimento. E muitas vezes o que acontece? A pessoa ela tem uma vida de pão de queijo.
né? Então ela vida de pão de queijo. Toma um coffee break de manhã, pão de queijo. Na hora do almoço come o resto do coffee break de pão de queijo. E à tarde pão de queijo. Sobrou alguma coisa, come pão de queijo de novo. Então, quer dizer, eu estou numa busca incessante pelo sucesso, eu quero crescer, eu quero que minha equipe seja melhor, eu quero bons resultados, e eu não cuido de mim, da minha alimentação, não cuido das minhas amizades, das minhas relações. Então, tudo isso acaba se perdendo, né? A pessoa ela acaba se perdendo e ela perde também essa noção de bem-estar, que contribui exatamente para isso, né? Para as doenças, para a somatização de tudo isso, e acaba interferindo... Baixa autoestima. Exatamente. A autoestima, né? acaba porque ele está superior a você e você acha que você tem potencial de ser tão igual a ele. Exatamente. Mas por que eu não sou tão igual a ele? Aí já o meu ego já reclama. Mas porque você não se permite. Você não dá um basta. Bom, hoje eu não vou comer pão de queijo. Vamos trabalhar bem até 1h, vamos parar para almoçar e às 2h a gente volta. E às vezes nessa 1 hora de pausa é quando vem as melhores ideias. Exatamente. Porque você se permite arejar a cabeça. E algo interessante também, desculpa de cortar, algo interessante é pensar o seguinte: a nossa sociedade hoje, ela importou a ideia de vencedores e perdedores. Isso. Então, ou você é vencedor ou você é perdedor. Não tem um meio termo. Ou você é vencedor ou um perdedor. Então, o que acontece? O estresse que eu carrego, então, se eu não for bem sucedido, se eu não fizer uma boa apresentação, uma boa reunião, eu sou um perdedor. E a referência é o carro, né? Se eu não tenho um carro bacana, vou chegar lá, escapar mesmo. Mas eu vou te falar uma coisa, sem querer, antes da gente começar, o Ângelo Máximo está me falando isso. Quer dizer, a gente batalha tanto para conquistar tanta coisa na vida, a gente precisa disso, Ângelo? Não precisa de tudo isso. Muitas vezes o ego aflora tão forte que você começa a adquirir coisas que nem usam. Nem significam nada. Por exemplo, graças a Deus, no auge da minha carreira, eu tive a oportunidade de comprar um apartamento. Com toda a humildade, o meu ego não está aflorando, não. Pelo contrário. Com toda a humildade, tem lugares que eu nem ando nesse apartamento. Você precisa de uma cama para dormir, um lar para voltar para casa à noite, depois que você terminou de trabalhar. Todos nós precisamos de voltar para casa. Isso é importante. Agora, o meu ego aflorou agora. O CD novo. Mas agora você pode, né? Agora com esse CD, deixa eu mostrar então, Ângelo Máximo. Italianíssimo. Italianíssimo. Fazendo show que não acaba mais. E até o que é muito legal, mas aí não é ego. Aí é resultado de dedicação de uma vida de trabalho, que é diferente. Jaqueline Petkovic, quando você estava, não que você não esteja agora, mas naquela época que você disse que você fazia muito sucesso, sua mãe falava, muita gente via chegar perto de você e falava, nossa, Jaqueline, você é o máximo. O que você fazia para não deixar isso subir a sua cabeça? O máximo é você. Você era o Ângelo. Eu sempre fui muito tranquila, assim, eu sempre fui muito apegada a Deus, a família, né? Então eu sempre tive muita estabilidade. Eu não tinha muito essa coisa de, de ego. Agora, lógico que a gente ouve assim, nossa, como você tá linda, né? Isso é bom, né? Aí a gente fala, nossa, mas você é novinha, né? Aí então que eu explodo. Aí eu falo, ai, que delícia! Mas você é novinha mesmo, né, Bibi? Vai falar, mas eu comecei com 16 anos, né? Era uma menina. Nós só tem um ano de programa. Tem pouco. Agora, depois que você saiu do ar, aquelas ditas amizades se mantiveram? Nossa, eu tenho outras histórias, assim, antes, inclusive, da TV. Minha mãe, ela sempre, graças a Deus, ela me deu um nível, meu pai também, de vida ótimo. E a gente passou uma época de crise, eu tinha, acho que uns 12 anos de idade, e eu lembro que a minha mãe falou, olha, a gente vai ter que apertar, né? E era churrasco quase que todo final de semana em casa, e vivia assim, com 50, 60 pessoas, o churrasco. E não era aquele churrasco de que você pegava um filetezinho assim e punha, sabe? Era de peça. Era aquelas peças no prato, coisa, sabe? Aquelas picanhas nobres. O povo come um pedaço e joga o resto no lixo. Verdade. Então, quando a gente teve essa sabe, redução, assim, a gente teve que segurar um pouco a barra, né? Apertar o cinto. Olha, vou te falar. Teve até gente da família que desapareceu. Já foi tarde. Eu acho que a gente vale aquilo que tem. Eu penso que a gente vale aquilo que tem. Eu trabalhei com tanto artista, todo mundo me ligava, Bipa, eu quero fulano, Bipa, eu quero o seu Beltrano. Hoje eu trabalho com artistas que não estão tocando muito no rádio. Eu chego nas produções, não é aqui, que é a Rosângela, minha amiga, mas em algumas produções, a pessoa, a primeira coisa que me vê, pega um telefone. Mas não tá falando com ninguém, sabe? Mas eu vou te contar o que é mais engraçado disso. Aos 16 eu fui pra televisão. Então todo aquele pessoal que tinha desaparecido um dia da minha vida,
Voltou? Voltou. E você aceitou? E bateu na porta. E você abriu? Aí, sabe, a gente pega, eu abro. Mas eu falo assim... Eu abro, mas no sofá você não Mas sei. eu sei quem você é, sabe? Dentro, assim, eu não exponho pra pessoa mostrando que eu sei quem ela é. Então, mas será que a gente agindo assim, a gente também não dá brecha para as pessoas acharem que a gente é meio marionete? Ela pode achar, mas mais eu não ou sou. menos isso. Não estou dizendo no seu caso. Não, Porque a gente que trabalha com isso... É a mente que tem que ter. Mas a gente que entendeu? trabalha com isso sabe que muitas vezes as pessoas chegam e não dá para você entrar numa neurose. Chega porque quer. Ou quer conhecer o Ângelo Máximo, e aí quando a pessoa vem e fala assim, oi, tudo bem, eu queria conhecer o Ângelo Máximo. Eu falei, legal, se eu puder eu te ajudo. Porque já é direto. Agora a pessoa que finge que é seu amiguinho para depois chegar ali, não merece nem que você continue essa dita amizade, né? Tem muito. Não é amigo, né? Não é amigo, Na língua de TV a gente fala assim, dá uma três-tabela. O que é três-tabela? Três-tabela é uma caixa que ela é assim, dessa altura. Você vira, ela fica dessa altura, e você vira, ela fica um pouco maior. É a três-tabela para colocar a câmera, essas coisas. Você dá uma três-tabela para a pessoa sentar. Mas se a pessoa, em vez de sentar, subir em cima e querer olhar por cima, sai fora, porque ela vai dar trabalho. E é assim que acontece com os cantores, mesmo aqueles que você trabalhou, não vou te perguntar nomes, mas aqueles que você trabalhou há muitos anos, né, Ângelo? É verdade. É muito complicado, é uma questão de senso, né? A gente tem que saber conduzir a vida. A vida é um alicerce. Você começa do nada. Eu vim de Goiás para gravar um disco, gravei mais de 50. Continuo cantando. Eu estou num momento, como se diria, no auge da minha vida, da minha felicidade. Mas você disse que a gente vem do nada, mas a gente vai embora do nada também. Vai, por isso que tem aquele ditado. Cuidado quando você estiver subindo, que poderá encontrar quando estiver descendo. Ou então fazer assim, cuidado para fazer cocô lá em cima, caixa, que o cocô demora mais para cair do que você. E o problema é que você cai antes e ele cai na sua cabeça. Então, você tomar cuidado. É boa dica da sua, é verdade. Faz cocô lá em cima, ele pode cair na sua cabeça. Essa é prática e direta. É verdade, se muita gente pensasse nisso, não cairia tão rápido, né? Exatamente. Aproveitando o cocô da história, vocês colocaram algo bastante interessante, né? Tanto Jaque como agora o Ângelo fecha e vem muito ao encontro disso tudo, né? Dos valores. Então, se eu tenho valores, né? Se a minha família conseguiu transmitir valores, tudo isso vem do berço, né? Então, eu já cresço com essa consciência de saber como lidar com o ego, saber separar as amizades, saber recuar em determinado momento, isso é fundamental. Mas aí eu te pergunto o seguinte, aí você já me responde. A gente vive numa sociedade hoje diferente a educação do que a gente foi educado. Exato. Porque no nosso tempo, também pode fazer muito tempo ou pouco tempo, vai dar idade benção mãe, benção pai. E a gente não tinha essa de, bom, isso aqui é meu. A gente compartilhava. Você tinha isso. Então, quer dizer, se eu tinha uma blusa, minha irmã não tinha, a gente dava, emprestava, comprava um sapato, comprava para as irmãs. As gerações de hoje não são assim. Aí eu te pergunto, que tipo de profissionais a gente vai ter daqui 15, 20 anos? É realmente muito complicado, Kátia. Por quê? Porque a sociedade que nós vivemos hoje é uma sociedade que superestimula a criança, prolonga a adolescência. Então, hoje a gente tem os adolescentes cinquentões, né? Prolonga a adolescência. Haja paciência, né? É um crime envelhecer e ninguém mais morre, né? Então, assim, é muito complicado. As angústias, as frustrações são muito grandes. Então, assim, eu tenho profissionais que hoje, né, nós aqui temos, né, idade aqui, mas em algum momento nós somos contemporâneos para lembrar de que você começava a trabalhar com 10, 12 anos. Eu comecei com 15 anos. Isso, tinha responsabilidade. Né? E agora não, eu vejo jovens chegando no mercado de trabalho aos 28 anos. Mas e com medo de arriscar. E a gente arrisca até hoje. Isso. E frustração faz parte da vida. Não só isso, Kátia. E o medo deles, o medo não, eles muitas vezes são destemidos e querem cargos de gestão com 1 ou 2 anos de empresa. Não querem passar pelo processo de amadurecimento, de crescimento. Eu faço faculdade de gastronomia, eu tenho que lavar louça. Vai trabalhar comigo. Eu lavo louça. Não chegou uma mulher, meu professor, o Marcos Rama, chegou para ele e falou assim, uma aluna,
professor, eu posso trazer a minha empregada para lavar a louça? Falou na cara dele. Ai, meu Quer dizer, ela tá lá para fazer um curso de cozinha. Então, ela não gosta de cozinhar nem fazer nada. E aí ela não queria lavar louça, porque ela não gosta de lavar louça. E já é uma pessoa adulta. Já entra nesse ramo. Deixa eu mostrar mais uma vez aqui, ó, o CD do Ângelo Máximo. Acabou o tempo. Acabou. Não, vou pegar o seu, pode deixar. Telefone de contato do Ângelo Máximo, 5572-9417. Alô, Teixeira de Freitas Costa, um beijo. Falei, hein? Olha, Bahia. lembrar, quer conhecer um pouco mais do trabalho da Débora Martins? www.deboramartins.com.br. Ela que é uma ótima palestrante. Não lhe conhecer, você é fabulosa, viu? Espero que você muito conhecer. bom. Muito bom. Olha, muito adorei os quadros juntos. Dicas de carreira para você crescer profissionalmente, pessoalmente. Também tem um livro que acabou de sair, 100 Dicas de Ouro. Então, é só me procurar e eu vou ter o maior prazer em dar dicas para vocês. Espero que você volte mais vezes, viu? Com certeza. Bip, vamos mostrar o que você está trabalhando. Eu tava com Sem Resenha, hoje eu tinha uma reunião com vocês aí em Campinas. Sem resenha. Mas não chacoalha a mão, que senão a gente não vê o CD. Sem Resenha. E o Pedro Paulo, meu lindo, que, puxa vida, ontem eu tava com ele, eu falei, vou mandar um abraço pra você. Peraí, que você tá segurando. Opa, isso. Tá chacoalhando, segurar firme. Tá vendo? Aí, Pedro Paulo e Sem Resenha. Isso, que legal. Quem quiser seus contatos todos? Eu tenho o telefone 982086151 ou Marcos Correia Bip no Facebook. Marcos Correia Bip. Isso, no Facebook. 55729417. Isso. 55729417. Jaque, onde a gente te encontra? No Twitter. Jaque Petkovic, Jaqueline Petkovic. E eu quero aproveitar e mandar um beijo, posso? Minha avó tá assistindo. Como aqui a gente a Olga, o seu Guilherme, que tá assistindo. Dona Olga, seu Guilherme, Dona Trans e o pessoal da fanpage lá do Facebook, beijo. Mãe, ó, Leposec também, que é a faculdade que ela fez. Ela falou assim, fala pra Kátia fazer. Eu falei, tá bom, mãe, tá feito. Assim, é o L, ela é o L da faculdade que ela fez, que ela falou pra eu gravar e pôr lá pro pessoal ver que a Kátia fez. Muito legal. Bom, espero que a gente possa fazer um outro bate-papo desse jeito, nós 5 aqui, viu? Sucesso pra vocês todos, viu? Obrigada mesmo. Beijo nos meninos, viu?